Fala Dev, beleza? Eu sou o Felipe e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo aqui eu queria mostrar para vocês um pouco do Nest.js, que é uma ferramenta que eu estou estudando agora, um framework que eu estou estudando agora para Node.js. Eu até postei no meu LinkedIn esses dias para trás. Se você não me acompanha lá no LinkedIn, se você não me segue lá, pode me seguir, tá? Todos os links das minhas redes sociais estão aí embaixo. Se quiser trocar uma ideia, eu estou sempre disponível lá, é só mandar mensagem. E eu queria vir aqui trazer para vocês um vídeo apresentando um pouco do Next.js, até porque eu acho ele muito interessante, eu comecei a achar ele muito interessante. E eu sempre usei Express, nunca usei nenhum outro framework, e agora eu estou começando a usar o Nest.js e eu estou achando ele muito bom, muito prático, muito fácil de ser usado, apesar dele ser um framework que é tipado. Tipado, como é que eu falo assim? Não de tipagem, né, propriamente dito de programação, mas ele tem uma opinião muito própria, né, uma arquitetura um pouco engessada, mas eu tô achando ele muito bom. Ele é muito bom para quem quer trabalhar com microserviços. Ele serve também, ele tem integração com Kafka, com outras ferramentas que eu ainda não uso, mas que eu pretendo dar uma estudada também. E, bom, nesse vídeo aqui, o que eu queria trazer para vocês falar um pouco do Nest, que basicamente o que é? O Nest é um framework, né, como está escrito aqui, com suporte total para TypeScript, apesar de ser um framework com opinião forte, igual eu falei, ele ainda permite boas configurações. Sim, ele ainda permite você ter uma arquitetura um pouco maleável, apesar dele ser um pouco engessado nessa parte, mais que o Express, por exemplo. E uma coisa interessante, o Nest ele usa o Express por debaixo dos planos, por padrão. Então, você que está acostumado com o Express, tem coisas que você pode ver no Nest que você vai se sentir familiarizado. Ele também pode usar o Fastify, que é um outro framework, mas eu nunca mexi com o Fastify, eu não estou acostumado, mas ele requer algumas configurações extras e algumas libs, algumas funcionalidades do Nest. Quando você começa a usar o Fastify, pelo que eu li na documentação, parece que você tem que instalar por fora, porque não funciona muito bem. Então, eu recomendo você simplesmente usar o Nest normal e deixar ele rodar liso com o Express por debaixo dos panos. As vantagens de se utilizar o Nest que eu notei, e realmente é uma das vantagens que eles listam na documentação, e que muitas outras pessoas falam, que é essa CLI poderosíssima do Nest, que é muito boa de utilizar. Você não precisa se preocupar tanto com a arquitetura, igual eu falei. Então, se você está começando, ele é uma boa opção. Ele é fácil para integrar para utilizar microserviços. Então, se você quiser fazer uma arquitetura de microserviços, é muito tranquilo fazer com ele. Na própria documentação ele te mostra como. É muito fácil de ser testado, muito simples mesmo. Inclusive ele já vem com o JS instalado. Vou mostrar para vocês aqui quando você roda o comando na CLI para poder começar a configuração. É muito simples, ele já vem com tudo instalado. E fora as outras vantagens que ele tem. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um simples CRUD, porque com um CRUDzinho eu já consigo mostrar muita coisa para vocês. E a gente vai fazer tratativa de erros, porque a tratativa de erros no Nest é muito simples, muito fácil. Você não precisa fazer quase nada, basicamente, e fica um erro muito declarativo, muito autoexplicativo, é muito tranquilo de se fazer. Bom, então o CRUD é basicamente, né, o Create, Read, Update, Delete, e é basicamente isso. Vamos lá, vamos começar, porque é muito simples mesmo. Bom, primeiramente, antes de qualquer coisa, você tem que instalar a CLI do Nest. Então, a minha já está instalada, mas para você instalar, você só roda um npm i-g nestjs-cli. Ele vai instalar para você a CLI do Nest globalmente, você precisa dela. E depois a gente vai criar o projeto. Para criar o projeto é bem simples, você roda um nest new e o nome do projeto. Aqui eu vou colocar nest CRUD nest.js. A gente pode colocar aqui. Ele vai rodar para a gente. Will scaffold your app. Ele pergunta se você quer usar yarn ou npm. Eu vou usar yarn, você pode, tanto faz. Bom, projeto concluído, a criação. Então ele fala que foi concluído com sucesso. E para começar o projeto, basta a gente entrar e rodar um yarn run start. Beleza. Então a gente pode entrar no projeto CRUD Nest.js, abrindo o nosso VS Code, certo?
Vou abrir aqui no VS Code. E aqui, a estrutura de pastas é bem tranquila. Isso aqui é só as configurações que eu falei, que é o nosso Prettier, o nosso ESLint. Esse aqui é o arquivo de configuração da CLI, você não precisa se preocupar com isso. Porque ele já vem tudo preparadinho. E ele já vem aqui com algumas coisas já configuradas. Ele vem com o primeiro arquivo, o principal arquivo é esse main, que é onde ele vai dar o bootstrap do nosso servidor. Então ele dá o bootstrap na porta 3000, igual o Expo faz por padrão. E a gente tem aqui os modules, né? A gente tem o app module, ele é modularizado, né? Então a gente vai ter aqui o nosso controller de app. A gente vai ter aqui o nosso module, que vai ter o controller, o service. Toda vez que a gente criar um novo módulo, ele vai ser automaticamente adicionado aqui, porque a gente vai utilizar a CLI. A gente pode fazer na mão também, mas se a gente utilizar a CLI, vou mostrar para vocês, é uma delicinha, então não precisa se preocupar. Já vai ser tudo configurado. Eu vou até deixar aberto nessa página para a gente poder mostrar para vocês o quanto que é prático. A gente tem aqui o nosso service, que vai retornar para a gente um get hello world. Eu vou mostrar para vocês o quanto que é tranquilo. Bom, aqui a gente pode ver que essa estrutura é bem simples, não tem muito segredo. Ele é todo baseado em todo feito com decorators, que basicamente são funções que nos auxiliam em algumas coisas. Então, o TypeScript adicionou isso agora no JavaScript, o Java tem decorators, eu acho que tem outro nome lá, mas o Java tem decorators também. Enfim, vem com a pasta de testezinhos, tá vendo? End-to-end, toda configurada, uma delícia. E agora, para rodar o projeto, a gente tem duas formas. A gente pode rodar ele de uma forma que ele não fica dando watch nas nossas alterações e da forma que ele fica dando watch. Ou seja, toda vez que a gente salva alguma coisa, ele recarrega o servidor. Eu vou rodar, para rodar da forma que não dá watch, é dessa forma. Então ele vai rodar uma vez, se eu salvar ele não vai sofrer alteração, mas eu não vou rodar dessa forma. Para rodar da forma que ele fica olhando e observando todas as vezes que o servidor muda alguma coisa, é yarn start _dev. Feito isso, ele vai rodar para a gente. E eu vou pegar aqui uma abazinha aqui no navegador para mostrar para vocês o quanto é tranquilo. Se eu vier aqui em localhost 3000, a gente vai ter o nosso hello world que está bem aqui. Se eu colocar hello dev, salvar e voltar aqui, ele vai estar e atualizar, ele vai estar hello dev. Então a gente tem aqui nosso servidor funcionando, certo? Maravilha. Então a gente já pode começar a criar o nosso CRUD. E para isso é muito simples. Eu vou mostrar para vocês algumas formas que a gente pode fazer. Bom, eu vou criar, para você poder inicializar os resources, né? Que é o pacote completo do Nest, que já vai vir com toda essa estrutura pronta de service, modules, controllers, os testes, a entidade, os DTOs, que são as interfaces de Data Transfer Object. É muito simples. A gente precisa digitar nest gr resource e a gente vai fazer um CRUD de usuários, né? Então, users. Então é basicamente esse comando. Por que de G? Porque esse G, na verdade, é generate. Eu posso digitar generate ou G, ele vai dar a mesma forma. Então, se eu der Enter, ele já vai gerar pra gente. Eu vou voltar aqui no App Module. Olha aqui, ele já vai colocar aqui pra gente. Depois que ele gerar aqui, ó, ele vai gerar, tá vendo? Ele vai perguntar pra gente se aqui a gente quer REST API, GraphQL, Microservices ou WebSockets. Então, REST API. Ele pergunta já se eu já quero criar com a estrutura de CRUD, então com os entry points para CRUD. Eu vou criar com esses entry points, então eu quero um CRUD e pronto, tá vendo? Ele adicionou aqui nos imports, tem aqui o nosso controller e beleza, ótimo. Aqui eu posso até fechar isso aqui para ele poder restartar e users e tá aqui. Perfeito. Se a gente vier aqui no nosso user module, já vai estar aqui bonitinho. Ele está dando esses errinhos, mas é por conta do Prettier. Se eu vier aqui salvar, já está tudo certo. Ó, cannot find module net, respond to the declarations. Bom, então ele cria pra gente toda essa estrutura. Ele estava dando aqueles errinhos, ele deu um errinho aqui nesse mapped, porque eu
Isso que eu sou bobo e aqui ele ainda estava instalando e eu achei que ele não estava, mas ele estava instalando os pacotes, eu não tinha terminado, eu não tinha visto. Isso que dá, tem paciência. Mas então, eu vou explicar esse partial type daqui a pouco. Vamos lá. Aqui no nosso, a gente pode ver que ele criou nossos users, certo? E ele criou toda essa parte pra gente, igual a gente tem no app. A gente tem um service de users. Então vou tirar aqui para mostrar para vocês. Ele já criou toda a estrutura de CRUD aqui. Então aqui a gente tem todos os métodos de remove, update, find one, find all e create. A gente tem aqui no nosso módulo já a estrutura de módulos dos users, que cuida das injeções de dependência, tudo bonitinho pra gente. A gente tem aqui o nosso controller, que é onde vai ser as nossas rotas. Tá vendo que tudo é feito com decorators? Então, a gente tem o decorator de post, que é a rota post. A gente tem o de get, ID. Aqui, ó, o get com um parâmetro na rota. Então, a gente tem aqui o decorator de params, certo? A gente tem aqui o patch, que é para atualização. E a gente tem aqui o decorator de param aqui, com o ID, falando que o ID é um string, e o body, que vai receber os dados do usuário atualizados. Então a gente tem tudo isso bonitinho. A gente tem aqui a nossa entidade, certo? E a gente tem aqui os nossos DTOs. Perfeito? Que é o Data Transfer Object, o DTO para criar. E a gente tem aqui o DTO para atualizar o nosso usuário. Então tá tudo bonitinho aqui, não tem erro. A gente vai começar a fazer agora, deixa eu minimizar tudo bonitinho aqui. A gente vai começar pelos nossos DTOs, na verdade pela nossa entidade. Eu vou adicionar duas bibliotecas aqui que eu gosto bastante de usar e que eu acho que combinam muito com o Next, que é o Yarn Edge Class Transformer, certo? O Class Transformer e o Class Transformer e o Class Validator. Essas duas bibliotecas combinam muito com o Nest.js, muito mesmo. Para questão de validação de dados e tal. E a gente vai estar utilizando elas se a minha internet colaborar. Eu vou instalar a Class Transformer e eu volto para a gente poder instalar a Class Validator também, para a gente não perder muito tempo aqui esperando essas instalações. Beleza, terminamos aqui de instalar o Class Transformer, agora a gente vai instalar o Class Validator, beleza? E aqui eu já vou começar, enquanto instala, já vou começar a preencher isso aqui, a nossa entity, certo? Então a gente tem aqui a nossa entity, o que a gente vai precisar dela? A gente vai precisar de um ID, certo? Nosso usuário vai ter um ID que vai ser um number. A gente vai ter também um name que vai ser uma string, certo? A gente vai ter um e-mail e vai ter uma password. Pronto, vai ser bem básico, só para eu poder mostrar para vocês aqui, que o intuito desse vídeo é mostrar o poder do Nest, e já estou mostrando, né, com a CLI, que é muito poderosa. Então a gente tem aqui teve aqui o ID, tem aqui a nossa entidade. Vamos aqui fazer o nosso DTO. Para criar o nosso usuário, a gente vai precisar do e-mail, certo? String. Do nosso name, string. E da nossa password, que também é uma string. E aqui que vai entrar uma parte muito legal das bibliotecas. De dentro da Class Validator, from class, de dentro da Class Validator, a gente vai importar o arroba e-mail. O is e-mail, o is string, is string e só. Esses são decorators que vão validar nossos campos. Então, a gente coloca aqui is e-mail, certo? A gente coloca aqui um is string
E a gente coloca aqui também um isString. Certo? A gente pode pegar aqui também, para ajudar, um max. Não, um min, perdão. E nossa senha, ela vai ter min length, na verdade, né? Não é o min normal, é o min length. Porque é o min length que pega string, o min ele pega number. Então, a gente vai ter aqui o nosso min length. E a gente vai colocar aqui que o mínimo é 6. Então, nossa senha tem que ter no mínimo 6 caracteres. Ótimo, já tá feito o nosso DTO. Ah, mas por que você não colocou o ID aqui? Porque para criar o usuário, quem vai cuidar do ID é o banco de dados, não é a gente em si, né? Não somos nós que cuidamos dessa parte. Então vamos fazer primeiro o nosso CRUD, nosso create, né? Então eu vou criar aqui um private users, que vai ser do tipo de user, se é um array de user, isso. E aqui a gente pode importar o user, certo? Agora aqui a gente vai criar, né? A gente vai dar um const, vai pegar esse user DTO que create user DTO, certo? Mas antes a gente precisa, se eu desestruturar aqui, eu vou até mostrar para vocês, ele já vai vir com os nossos dados bonitinho. Mas eu vou deixar assim. Antes a gente precisa criar o nosso ID, certo? Porque como a gente não recebe ele aqui, a gente vai precisar criar esse ID. Então, aí eu vou pegar ele aqui, current max ID. Esse current max ID vai ser o this.users. Vai ser this_users. Aí eu vou pegar o this.users.length -1, ou seja, o último usuário, certo? E vou ver se ele existe. Se ele não existir, se ele não existir, aí eu coloco como 0, eu seto ele como 0, certo? Ou seja, porque eu quero deixar isso aqui vazio, né? Senão eu teria que começar isso aqui como com um usuário pré-definido, e eu não quero isso. Então, o nosso ID const ID vai ser igual current max ID mais 1, certo? Beleza. Então, agora eu vou criar o nosso usuário, const user igual ID, e vou dar um spread operator no nosso ID.dto. E agora eu vou dar um this, deixa eu voltar aqui, this.users.push user, certo? E vou retornar o nosso usuário. Pronto, retornar o nosso usuário bem aqui. Agora, se eu vier aqui na minha rota aqui de usuários, vim aqui no meu controller, eu vou vir aqui no nosso post, certo? Ele vai receber o create user DTO. Eu vou pegar e tá vendo que ele já tá chamando o nosso service? Então, ele já chama aqui o nosso service passando para ele. Não fui eu que escrevi isso, ele já vem escrito passando para a gente o nosso service e já manda para lá. É muito simples a criação. E se a gente vier agora aqui no nosso Insomnia e eu criar uma rota aqui, post, certo? E colocar aqui create user com JSON, certo? Vou colocar aqui http /localhost 3000. Vou pegar aqui name, colocar Felipe, colocar aqui e-mail, colocar felipe.dev@gmail.com e vou colocar a senha aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aí. Opa, falta a senha aqui e dá um enter. Ele cannot post. Beleza. Por que não pode post? Porque eu não coloquei a barra users. Aqui a gente pode ver que o nosso controller que vai lidar com essa parte das rotas. Então no nosso controller a gente passa para esse decorator, a rota. Ele até fala aqui, ó, tá vendo? API profile, post, users e tal, ele dá como exemplo. Então aqui a gente vai passar o user. Caso eu quisesse, por exemplo, pegar, eu quero usar rotas
que são intercaladas, né? Nested rows, que eles falam. Então, por exemplo, eu colocaria aqui barra profile. Então, ele colocaria users barra profile. Ficaria tipo assim, ó. Users barra profile. É muito simples fazer isso. E é basicamente isso, assim, ó. Vocês têm que colocar aqui no decorator. Então, beleza, vamos lá. Se eu coloquei user aqui, se eu der um send, not connected. Ah, tá. Agora, ele criou o nosso usuário. Beleza? E aí eu posso criar de novo, beleza. É isso. Então pronto, ele já está criando o nosso usuário. Agora vamos fazer a parte de update do nosso usuário, certo? Porque eu quero estar mexendo aqui, eu quero explicar para vocês o partial type. Esse partial type, o que ele é? Quando a gente vai fazer a atualização do usuário, a gente pode atualizar todas as informações de uma vez, ou a gente pode atualizar uma informação de cada vez, tipo o nome, ou só a senha, ou só o e-mail. E esse partial type, ele cuida disso, ele deixa como não obrigatório, ele já cuida dessa parte de não deixar obrigatório todos os campos por padrão. Então, a única coisa que você tem que mandar obrigatoriamente para identificar qual usuário você quer editar é o ID do usuário. Então, fora isso, você não precisa de mais nada. Eu vou fazer a rota de get para a gente poder, de get all, né, find all, para a gente poder puxar os usuários e vocês verem a atualização bem rápido. Então, se a gente vier aqui em find all, a gente só precisa retornar o this.users, beleza? E aí, se eu vier no insomnia e colocar uma... Deixa eu só dar duplicate nessa rota que fica melhor. Aí eu find all users. Vier aqui, troca isso aqui por um get. Pode tirar isso aqui, não precisa. Find all users, é isso. Pronto. Então ele já traz cannot get barra users, not found. Isso, porque não achou nenhum usuário, né? Mas se eu criar aqui, ele já retorna pra gente get, não, deixa eu, nobody, barra users. Por que ele tá dando not found? Se eu tô criando os usuários, eu posso saber. Alguma coisa eu retornei errado. This users, deixa eu ver aqui no nosso controller. Ah, tá, eu deixei o profile aqui, né? Foi mal. Então, se eu voltar aqui, ele vai retornar um array vazio. Se eu criar dois usuários, ele vai retornar os dois usuários. Eu até mostrar para vocês, vou deixar o profile aqui, que aí eu já consigo colocar. Se eu colocar barra profile aqui, ele vai retornar os usuários. Tá vendo? Retornou aqui o array vazio. Se eu criar um usuário e vier aqui, ele vai retornar um usuário. Então, isso aqui é para fazer as rotas intercaladas, né? As subrotas. Agora, eu vou fazer a parte de update. Então, para a parte de update, a gente tem que passar aqui para o usuário um ID. Mas ele está falando que ele vai chegar esse ID como string e tal, mas ele está passando como number aqui por conta desse mais. E aí que eu vou colocar, agora eu vou colocar para vocês uma coisa muito interessante aqui, que é os global pipes que a gente tem aqui no Next. Esse global pipe, esses global pipes, o que eles fazem? Eles ajudam você na validação desses campos. Opa, deixa eu colocar aqui. Eu até coloco assim, ó, pipes, certo? E aí a gente coloca um app.use, use global pipes, certo? New validation pipe, que é um cano, né, de validação. E a gente vai colocar umas opções aqui para ele. A primeira opção que eu gosto de fazer é transform. Esse transform, o que ele faz? Ele transforma os dados para o formato correto. Então, mesmo se eu mandar uma string, ele vai receber e vai transformar para o dado certo que tem que ser mandado. No caso, um number, né? Ali. Agora, eu vou também passar whitelist e um outro que chama forbidden. Esse aqui, ó, forbidden non-whitelist true. O que esses campos fazem? Esses campos, eles só deixam passar, por exemplo, para criar um usuário eu preciso passar senha, nome, e-mail, certo? Então, vamos supor que eu não tivesse colocado o forbidden whitelist, vamos falar só do whitelist. Se eu passar, por exemplo, nome, e-mail, senha e avatar,
ele não vai considerar o avatar, entendeu? Mas ele vai dar sucesso. E isso é errado. Por quê? Por mais que no banco de dados esteja correto, ele não passou o avatar para dentro da nossa API, ele não considerou esse dado, ele simplesmente excluiu, o usuário de alguma forma mandou esse dado. Então tá errado. Ele tem que retornar algum erro. E esse forbid non whitelisted, o que ele faz? Ele retorna esse erro. Então ele dá um throw nos campos que são extra. Entendeu? Então, por exemplo, aqui eu vou salvar dessa forma. Eu vou vir aqui no meu Insomnia. Se eu vier aqui em usuários e passar aqui avatar, que foi o exemplo que eu dei, um exemplo bobo, aí coloco aqui user.png e mandar. Ele vai criar o usuário, mas ele não pode criar esse usuário porque esse avatar não está no nosso DTO. Você não pode mandar esse dado para criação. Agora, se eu descomentar isso aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Se eu mandar bang, ele dá o erro de 400 e fala que a propriedade avatar não deve existir. E a gente vai e tira. Outra coisa legal, lembra da validação que eu fiz de 6 caracteres? Se eu mandar a senha com menos de 6 caracteres, a senha deve ter 6 ou mais caracteres. Então, essas validações são muito boas e muito fáceis de serem feitas no Nest. É muito tranquilo e, assim, se você faz isso com muito pouco código e fica uma qualidade incrível, retorna erros com descrição boa e muito fácil de ser compreendidos, né? Então, a gente pode pegar aqui, feito isso do transform, né? Que eu passei aqui o transform true, lembrando que isso aqui transforma os dados para o formato correto, para a tipagem correta, eu já posso tirar isso aqui. Então eu não preciso mais desse mais aqui, dizendo que vai receber para transformar isso aqui para um number, porque todo mundo sabe que para quem já tem, todo mundo não, mas para quem já está acostumado um pouco com JavaScript, sabe que se você colocar um mais logo antes de uma string, ele trunca aquela string e transforma ela em um number, certo? Então, feito isso, a gente já pode fazer o update do nosso usuário tranquilamente. Aqui no nosso service a gente vai receber a gente vai achar o nosso usuário, né? Então, na verdade, eu vou fazer esse find one primeiro, porque a gente vai utilizar esse método. Então, a gente vai pegar um const index, certo? A gente vai dar um this.users.find index, e a gente vai pegar o user e vai retornar o user que tiver o user ID igual ao ID. E a gente vai pegar um return this user index, certo? Então a gente vai retornar esse usuário. Depois, feito isso, a gente vai usar essa lógica aqui. Então a gente vai usar um const user igual this.findOne, certo? This.findOne, passando o ID. Aí a gente já tem o user, certo? A gente vai criar um novo usuário atualizado, new user. Ele vai pegar tudo que tem o user, mais tudo que tem substituindo tudo que está no updated user, né? E a gente vai retornar esse user e vai atribuir agora, né? Então a gente vai pegar o this.users no index certo e vai passar para ele o new user. Feito isso, a gente pode retornar um new user, return new user. O new user, certo? Então isso aqui já vai atualizar o nosso usuário. Na verdade, a gente vai ter que pegar o index, né? Const index, a gente vai fazer a mesma lógica que a gente fez aqui em cima, a gente vai fazer aqui embaixo. Vai pegar o index e atualizar o usuário. Muito simples. Vamos fazer isso aqui agora. Se a gente vier aqui, a gente vai vir aqui, vai criar o usuário, certo? Criou o usuário, vamos criar outro usuário, vamos dar um find all. Find all users, porque que ele... porque tá com profile aqui, né? Agora ele vai retornar os dois usuários. Se eu vier aqui fazer uma nova request, update user, que vai ser um patch com JSON, certo? Aí eu vou dar um http response //
localhost 2.3000/users. Vou pegar aqui do create o mesmo JSON, certo? Vou passar para cá e vou mudar o nome para Felipe Cafuri. Se eu der um send, ele vai dar erro porque eu tenho que passar o ID do usuário. Então a gente vai fazer o update no ID 1, no usuário 1, ou seja, nesse usuário aqui, certo? Se a gente der o update, ele vai retornar o usuário atualizado. Se eu der um find aqui, ele vai retornar o usuário já atualizado para a gente e tudo certo. Então a gente pode ver que o usuário 2 é Felipe e o usuário 1 é Felipe Cafuri. Agora a gente vai fazer a parte de remove. E a parte de remove é muito simples. A gente vai usar essa mesma lógica aqui para achar o index, certo? E a gente vai fazer aqui também um this.users.splice. Já até tá falando ali, ó, index e 1, porque o splice vai percorrer, vai parar no index e vai cortar ele. Ele vai cortar uma posição, certo? No caso, ele mesmo. A posição que ele se encontra. Então, se eu vier aqui no meu Insomnia, vou criar 2 usuários, 3 usuários. Eles estão aqui listados, certo? Vou vir aqui, New Request, Delete User. Vou vir aqui em deletar. Vou pegar aqui do nosso update, isso aqui, e vou deletar. Opa, por que que... Ai, droga. Ai, meu Deus. HTTP, 2 pontos, fiz caquinha. Localhost, isso, /1. Aí vou pegar essa rota aqui, vou colar aqui, vou dar um send. E, sim, né? O nosso, eu tenho que retornar nada, na verdade, porque eu não quero que ele... Não precisa retornar nada, né? Então ele removeu, ele retornou aqui aquela frase que estava ali, né? Mas se eu vier aqui no nosso find all, na verdade eu vou criar, certo? Eu vou criar os usuários, vou deletar o primeiro, beleza? E vou... Aí, ele deletou o primeiro usuário, então a gente só tá com os 3 aqui. Se eu vou criar aqui a rota para a gente poder pesquisar, find one user, find one user. Vou pegar aqui, vou pegar aqui, e aí ele vai puxar pra gente o 2, na verdade. Puxou o 2. Ele não puxou 1 porque a gente ainda não trabalhou com retorno de com retornar erros, né? Mas a gente vai fazer isso. Bom, então a gente terminou aqui o nosso CRUD. É muito simples fazer um CRUD com Nest.js, muito simples, é muito tranquilo. E agora a gente vai trabalhar com a parte de erros, né? Então, para trabalhar com a parte de erros no Nest é muito tranquilo também. A gente vai pegar aqui, eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Por exemplo, aqui no nosso controllers, aqui no find one, por exemplo, eu vou pesquisar, igual a gente fez aqui, a gente pesquisou por um que não existia. Se eu der um find all, a gente tem os 2 usuários. Se eu vier aqui no nosso find one e pesquisar pelo usuário 1, ele vai retornar sucesso. Ele não deveria retornar sucesso, porque o usuário 1 não existe. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou vir aqui no nosso controller, certo? No nosso controller, não, no nosso controller. Vou passar essa função aqui, essa chamada aqui, por um usuário, certo? E eu posso até mostrar para vocês aqui, esse usuário, console log user, ele vai me retornar undefined, se eu tentar achar ele. Então você pode olhar aqui nos logs, se eu der um aqui, ele deu undefined. Então, obviamente, porque ele não existe. Então a gente vai fazer uma verificação aqui, e vai retornar um erro. Que erro que vai ser? Caso contrário, a gente retorna o próprio usuário. Mas que erro que vai ser? Esse erro a gente já pega ele direto do next. Então a gente dá um throw new not found error. E a gente já not found expectation, perdão, expectation. O expectation, deixa eu até deletar isso aqui não existe. Not found expectation. E aqui a gente já manda para ele o erro. Então, user does not exist. Feito isso, se a gente tentar procurar o usuário 1, ele vai retornar o erro para a gente
com status 404, a mensagem user does not exist e o erro not found. É muito simples. Basicamente é isso para tratativa de erro. Se a gente pode fazer a mesma coisa aqui pro delete. Então a gente pode pegar aqui, passar isso aqui, const user e fazer isso. Porque caso o usuário não exista. Perdão, isso aqui não funciona aqui, né? No caso do delete, porque ele não vai retornar o usuário, né? Mas aí a gente vai ter que tratar o erro na verdade, deixa eu voltar aqui. A gente vai ter que tratar o erro lá no service. Mas aí é a mesma coisa, a gente vem aqui no service, ele vai tentar achar o usuário. If index -1, a gente dá um return. Não, return não, né? Dá um throw. New not found expectation user ID does not exist. E aí se eu vier aqui e tentar deletar o ID 1, ele vai dar o erro not found. É muito simples, até falou que o ID 1 não existe. É muito simples tratar erros no Nest, muito tranquilo. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também. Felipe, eu não quero criar os users direto aqui na página source. Eu acho que vai ficar muito bagunçado colocar isso direto na página. Eu gosto de fazer uma estrutura de páginas diferentes. Não tem problema. Se eu vier aqui Nest Generate Resource e colocar o caminho source barra, eu quero colocar dentro de modules barra users. Se eu não me engano, ele vai criar a pasta, eu não preciso criar. Eu acho que ele já cria automático, mas deixa eu colocar, tipo, sei lá, cars. Eu acho que ele já vai criar a pasta modules automática, se eu não me engano. Então, aí ele vai perguntar, eu quero o REST API, quero o CRUD. Ele vai criar aqui pra gente, vamos ver se ele cria automático a pasta. Se eu não me engano, ele já cria automático. No caso, Entity Cars... aqui. Tá vendo? Então ele já criou automático dentro de source. Perdão. Uma coisa que eu fiz errado. Eu coloquei source como a pasta raiz. Mas aqui, se a gente ver aqui na CLI, ele já considera source como a pasta raiz. Então eu não precisava ter colocado esse source aqui, entendeu? Se eu colocasse só modules e cars, ele já ia entender. Então deixa eu só arrastar aqui para fora e deletar esse source aqui. Então a gente, dentro de modules, a gente já vai ter o cars. Então assim a gente já pode organizar. Deu um tapa no microfone. Então assim a gente já pode organizar melhor. Ele já vai ter adicionado para a gente aqui dentro do nosso app module o nosso cars com o caminho todo correto. Então já vai estar tudo bonitinho e basta a gente fazer o CRUD de carros também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei trazer um pouco do Next por cima, assim, de como é que ele funciona. Eu acho que deu para ter uma noção do quão simples é usar o Nest.js. E tem muito, muito, muito mais que eu não consigo trazer num vídeo só. É impossível, mas eu posso trazer mais para vocês enquanto eu vou estudando. Eu quero trazer mais conteúdos de Nest, eu quero fazer aplicações completas com Nest e trazer aqui para vocês, mas eu quero saber se vocês realmente querem esse tipo de conteúdo aqui. Então deixa seu like para eu saber e comenta aí coloca aí nos comentários que tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal mais. Eu tentei trazer um pouco por cima do que é o Nest.js, mas eu recomendo muito vocês darem uma olhada na documentação, porque ela é muito completa. Eu acho que é uma das melhores documentações que eu já li. De verdade, é uma das melhores documentações que eu já li na minha vida. É muito completo, é muito simples. Eles têm exemplos passo a passo, tudo muito bem escrito. Eu recomendo vocês darem uma olhada lá. E é isso, me lembre de seguir nas redes sociais aí. E é nóis, tamo junto, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.